Olá, irmãos. Espero que estejam todos bem. Eu gostaria de prosseguir com a nossa reflexão sobre arrependimento que nós iniciamos nesse domingo. Tivemos antes do domingo também uma palavra ministrada pelo pastor Abineri sobre o mesmo tema. E eu gostaria de completar com mais alguns assuntos, algumas questões que eu tenho refletido e gostaria de compartilhar com os irmãos. No texto que nós lemos sobre o jovem rico, eu percebi algo ali, porque o Senhor diz assim para o jovem rico, né? Estou com o texto aqui, diz assim, sabes os mandamentos, porque o jovem rico pergunta para ele, né? E fala, que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor diz assim, sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, e honra teu pai e tua mãe, né? E o jovem rico ele diz para o Senhor que tudo isso ele tem observado. E aí o Senhor vira para ele, então te falta apenas uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E eu, refletindo nesse texto, eu percebi algo que nós temos muita facilidade com o agir, com fazer coisas para Deus, fazer coisas no reino. Nós temos facilidade com a ocupação, mas temos bastante dificuldade com a entrega. Temos bastante dificuldade com a obediência. Principalmente nesta dimensão em que o Senhor propôs para ele. Porque a última frase é, vem e segue-me. Quer dizer, havia algo, não era somente entregar as coisas, era também necessário seguir o Senhor, aonde o Senhor fosse. E ali diz que esse jovem ele ficou contrariado com esta palavra, né? E eu estava pensando nos meus filhos esses dias, eu sempre uso exemplo com eles, porque assim, eu acho que a relação pai e filho é a relação, talvez o modelo mais próximo daquilo que nós temos, né? Talvez não, acho que é o modelo mais próximo da nossa relação com Deus. E eu vejo assim que quando eles fazem coisas por iniciativa deles, né, querendo nos agradar, querendo obter algum elogio, e isso é legítimo, isso é parte do processo, né, de relacionamento familiar, enfim, até porque eles são crianças e eles estão querendo, né, criar essa conexão, mas eles fazem aquilo com empenho, eles se dedicam porque partiu deles a iniciativa de fazer algo, mas quando você pede algo para o seu filho e estabelece um horário, estabelece uma regra, a reação é diferente, né? Eles saem contrariados, porque existe ali uma ordem, existe ali uma restrição, existe ali uma obediência, existe ali uma entrega. Puxa, eu preciso entregar o meu horário de lazer para descansar na hora certa. Eu preciso entregar algo que me agrada para fazer algo que me está sendo pedido, né? E isso mostra a nossa carne, isso mostra a nossa natureza. Todos nós somos assim também com Deus. Então eu, refletindo fazendo esta reflexão, eu me lembrei de Abraão. Porque Abraão, ele tinha Isaac, né, o seu único filho, e nós vemos ali que Deus pede Isaac para ele. E Abraão inicia uma jornada, por 3 dias ele se dirige, né, a um monte, e ele leva o seu filho consigo para sacrificá-lo naquele monte. Todos conhecem essa história, né? Mas no momento em que ele vai sacrificar o filho, nós vemos que o Senhor diz assim no texto, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe façais, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E na sequência ele fala, né, que abençoaria a sua descendência. Então eu me lembrei desse trecho, desse texto, porque nós vemos ali que Deus pede para Abraão, Abraão passa por todo um processo de conduzir o seu filho para aquela situação de sacrifício. Durante 3 dias ele faz uma longa jornada, exaustiva jornada, para chegar naquele monte e sacrificar o seu filho Isaac.
E no momento crucial, no momento em que esse sacrifício vai acontecer, Deus o impede. E de certa forma devolve Isaac para Abraão, né? E diz que agora sabe que ele o teme. E eu tenho para mim que Deus, ele pede coisas para nós, mas ele também quer nos devolver algumas coisas em ressurreição. Porque eu creio que todos já devem ter ouvido que Isaac é um tipo de Cristo, né? E que esse período, essa jornada de Abraão representa, na verdade, esses 3 dias, a ressurreição. E eu tenho para mim que Deus, ele não quer nos tirar coisas, mas ele sabe que há coisas em nós, da nossa vida, da nossa realidade, que tomam espaço em nós. A resposta do jovem rico foi, né, o texto, né, de Marcos diz que ele era dono de muitas propriedades. Nós somos donos de muitas coisas, somos donos da própria vida, somos donos do nosso tempo, somos donos das nossas coisas, somos donos dos nossos filhos, somos donos do nosso horário, somos donos do nosso escritório, somos donos do nosso trabalho, donos dos nossos bens. E isso muitas vezes é um empecilho para Deus agir, é um empecilho para que o reino de Deus avance por meio de nós. Nós chegamos à conclusão no domingo, né, que já estamos envolvidos. O Senhor nos escolheu, Ele nos redimiu, Ele morreu em nosso lugar, Ele sangrou até a última gota naquela cruz por nós, para que nós hoje o sirvamos. E o arrependimento nos faz voltar a Deus, nos faz direcionar, voltar o nosso coração para Ele, para ouvir de Deus de maneira clara o que Ele tem reservado para nós nesses dias. O que Ele tem para nos dizer, o que Ele tem para nos revelar. Mas nós precisamos voltar o coração para Ele. Mas o arrependimento, ele é somente esse primeiro passo. Deus, ele quer entregar responsabilidades do seu reino para nós. Por isso ele nos pedirá algumas coisas. Você já pensou nisso? Quais coisas das quais nós ainda somos donos e mandamos sem nenhuma interferência externa, sem nenhum obstáculo, né? Coisas sobre as quais nós exercemos uma propriedade exclusiva de tal forma que nós decidimos como fazer, como agir, como andar, como seguir em frente. Por isso nós precisamos entender que parte do processo é que o Senhor nos pedirá algumas coisas. E os tempos, como nós falamos no domingo, o senso de urgência está se tornando mais intenso. Precisamos aguçar os nossos ouvidos para entender que nós somos responsáveis também pela velocidade do processo, porque o Senhor não invade a sua privacidade, não invade a sua vida, mas Ele vem com palavras de alerta, vem com palavras de advertência para nos chamar a atenção e nos levar a ações concretas, porque Ele quer nos liberar para servi-lo. Então fique atento nesses dias, fique atento ao que o Senhor está falando, fique atento às áreas da sua vida onde você exerce domínio, as áreas das quais você é dono, onde você tem o controle. Amém, queridos? Continuando, eu também me lembrei do texto de Mateus 16, quando Jesus mostra, logo depois que Pedro tem aquela revelação, né, a respeito da igreja, e na sequência ali Jesus começa a dizer que vai morrer, começa a revelar a sua morte, dizendo tudo aquilo que ele vai passar, e aí diz assim o texto, Mateus 16, 22, diz: Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Esse texto, na verdade, revela que Pedro estava protegendo a si mesmo, né? Ainda que houvesse compaixão por Jesus, pela pessoa de Cristo, Pedro seguiria a Jesus, aonde Jesus fosse. Então a cruz não era só para Jesus. E nós sabemos, o Evangelho é cruz.
O evangelho é morte, o evangelho é renúncia, mas nós temos um senso de autodefesa e proteção da nossa realidade que muitas vezes nos faz ir contra o propósito de Deus. Por isso que Jesus diz para Pedro, arreda Satanás. E aí diz assim, na sequência, tu és para mim pedra de tropeço porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Coisas humanas, senso de proteção, senso de defesa. Nós não queremos a cruz, irmãos. Nós não queremos renúncia. Nós não queremos perdas. Nós não queremos aquilo que nos tira do nosso conforto, daquilo que nós exercemos o controle. Por isso que o evangelho, ele não vem para trazer conforto, né? Jesus falou assim, eu não vim para trazer paz, mas vim para trazer espada. Isso é muito sério, né? Agora, aquilo que está depois da cruz é a ressurreição, né? É o Isaac que foi devolvido, é a bênção, o reino de Deus, ele é paz, ele é justiça, ele é alegria no Espírito Santo, está lá em Romanos. Por isso que nós precisamos crer que o Senhor tem algo para nós depois da cruz. Ele tem algo para nos colocar na dimensão do reino sob paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E isso é para hoje. Por isso que nós também vimos no domingo. O reino não é para daqui 30 anos, não é para daqui 50 anos. Essas coisas são práticas. Mas tudo depende de nós nos arrependermos, de nós ouvirmos o Senhor e tomarmos decisões nesses dias que vão nos fazer mudar a direção, mudar o rumo da nossa vida, que vão nos colocar a caminho de um nível mais elevado de compromisso com o reino de Deus. Porque todos nós estamos no reino de Deus. Não é a questão de quem está fazendo ou não fazendo algo. Não é questão de estar agindo ou não agindo. A questão é que nós estamos no reino. E o Senhor quer despertar a sua igreja, coletivamente. E mais um último versículo, um último texto, para que os irmãos também reflitam, né, sobre a questão do arrependimento. Nós vimos aqui que, deixa eu só voltar aqui a 1 Coríntios, é que o processo, o que nós estamos vivendo é um processo de crescimento espiritual. E o crescimento espiritual, de acordo com o princípio da palavra, é que ele vai tomando espaço na nossa vida, né? O reino de Deus, ele se expande com a nossa permissão, com o nosso aval. Quando nós nos arrependemos, quando nós desejamos, quando nós nos posicionamos, ele vai tomando espaço na nossa vida para ser o que é de fato relevante na nossa vida. Para nós vivermos em função do reino. Lá em Mateus fala claramente, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas aqui, o que é importante é que haja crescimento espiritual. Então 1 Coríntios 13:11 diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então aqui, no nosso crescimento, uma criança, ela vai deixando para trás algumas coisas para que ela se desenvolva. Ela deixa os brinquedos da primeira infância e passa a se relacionar com os brinquedos da infância seguinte, porque já não faz mais sentido ela brincar com aqueles brinquedos. Ela precisa deixar. O crescimento envolve a entrega, envolve o deixar. Para que haja progresso espiritual, é preciso que você deixe algumas coisas. Para que haja desenvolvimento. Então você vai vendo a criança entra na adolescência. Na adolescência ela já não brinca com a maior parte dos brinquedos. Agora ela passa a se relacionar com pessoas da sua idade. E ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, até que chegamos à vida adulta, assumimos responsabilidade. No reino de Deus é a mesma coisa. Nós precisamos de crescimento espiritual para deixar de ser meninos, para assumirmos as responsabilidades, as cargas do reino de Deus nessa geração. E isso é para mim e para você. Não depende da tua jornada até aqui, não diz respeito ao que você está fazendo ou não está fazendo dentro do contexto de igreja, dentro da sua família,
Porque todas essas coisas, esses ambientes, são ambientes onde Deus quer usar você em função do reino. Quer usar você quando recebe pessoas na sua casa, quer usar você quando você está na escola dando aula, quer usar você quando você está na sua empresa, no meio dos seus colegas, quer usar você quando você também está no ambiente de culto, quando você está com as pessoas, quer usar você quando você passar por um moribundo na rua que está ali clamando às vezes por algumas moedas e você entregar o reino de Deus para ele, quer usar você quando você recebeu uma palavra de cura sobre uma pessoa que está doente e precisa ser tocada de uma maneira distinta, de uma maneira especial. Ou seja, é assim que Deus trabalha. Ele vai usar o arrependimento, ele vai usar as nossas entregas, as nossas renúncias, as nossas decisões para que o reino possa avançar nesses dias. Amém, queridos? É isso. Que Deus abençoe a todos. Eu estou muito feliz de compartilhar com os irmãos. Eu espero que o Senhor nos abençoe, nos faça reagir de uma maneira consentânea com o clamor do coração de Deus para esses dias. Que nós não deixemos esfriar em torno de tudo que nós temos ouvido nesses dias, sobre os valores, sobre a transparência que nós ouvimos recentemente, sobre arrependimento, que tudo isso não sejam palavras vazias para nós. Como nós lemos no domingo, aquele texto de Isaías 55, que diz que a palavra não volta vazia. Ela não volta vazia. E eu creio que ela não voltará. Todas as palavras que nós temos recebido não voltarão vazias. Amém? É isso. Deus abençoe a todos. Um abraço.